O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização à Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E por que no mês de setembro? Porque desde 2003, no dia 10 de setembro, eles elegeram como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, por isso que todos os anos, no mês de setembro, eles se juntam, eles discutem, eles fazem algumas campanhas para falar do assunto. Mas eu queria dizer para você que não é só em setembro que a gente pode e deve falar sobre suicídio e depressão. A gente sabe que essa é uma doença que ela tem se tornado o mal da sociedade. Ela tem se tornado, como a pastora Thalita falou aqui, a gripe do século XXI, né? E quem aqui nunca teve uma gripe? A gripe é aquela doença que é fácil de pegar. E, então, por isso a depressão ela é considerada o mal do século e a gripe do século, o mal da sociedade e a gripe do século XXI. Porque ela é uma doença que hoje em dia as pessoas estão muito suscetíveis a pegar. Antigamente existia um tabu muito grande. Para se falar de depressão era algo muito difícil. Quando se tinha um caso de depressão era algo assim extraordinário. Mas hoje em dia o que mais a gente vê são pessoas passando por esse tipo de coisa. E infelizmente isso tem sido considerado muito comum. A gente vê artistas, Whindersson Nunes, Justin Bieber, enfim, Jim Carrey, vários artistas, várias pessoas que estão aí no auge na mídia que sofrem, que passam por essa doença. E isso quer dizer que a depressão ela não chega na vida de pessoas específicas, que ela pode, infelizmente, chegar na vida de qualquer pessoa. A depressão ela não vem por causa da necessidade de alguma coisa. Não, só tem depressão quem não tem condições financeiras, só tem depressão quem não tem estudo, só tem depressão quem tem algum problema de saúde, não. A depressão ela pode chegar em diversas pessoas e a gente tem que ter muito cuidado, porque a depressão, para quem não sabe, ela pode ser causada por um fator hereditário, se alguém da família da pessoa já teve. Ela também pode ser causada pelo excesso de estresse, pelo cansaço, pela fadiga. Ela também pode ser causada pelo consumo excessivo de drogas, de medicamentos. Então, isso quer dizer que eu e você, infelizmente, também estamos suscetíveis a viver isso. Então, hoje, Deus te trouxe aqui, de forma específica, especial, para lhe dar estratégias. Não só para lidar com a depressão na sua vida, mas também para poder saber tratar com as outras pessoas. Porque a gente sabe que hoje em dia, no mundo, falta muita empatia. Muitas pessoas falam, porque é demônio, porque é ausência de Deus, porque quem tem Jesus não tem depressão. Isso é uma mentira. Depressão ela é considerada, sim, uma doença e ela precisa de atenção, ela precisa que a gente precisa se cuidar para não ter a depressão e também precisa cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, agora eu queria que vocês fechassem os olhos e que a gente pudesse orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que hoje o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos corações para receber algo específico do Teu coração. Eu te peço que o Senhor me use no temor, no tremor e na fraqueza, que o Senhor faça tão somente a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu queria dizer para você que no meu coração, assim, eu creio que Deus ele vai fazer coisas muito específicas essa noite. E eu creio realmente que hoje é uma noite que Deus ele vai mudar nossa mentalidade, que Ele vai arrancar da nossa cabeça todo o mito e vai colocar as verdades dele sobre a nossa vida e vai realmente nos equipar para lidar com isso, porque nós vivemos em sociedade. E se a gente vive em sociedade, a gente precisa se preocupar com as coisas que acontecem do lado de fora. A gente, como igreja, a gente não pode ficar no nosso mundinho aqui dizendo, não, mas aqui não vai acontecer, isso aqui não vai entrar. Isso é uma coisa que só acontece com as pessoas lá de fora. Nós, como igreja, precisamos nos equipar para que isso não aconteça nas nossas vidas e para que a gente, em nome de Jesus, possa alcançar outras pessoas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E eu acho que uma das pessoas que pode nos ensinar muito a viver sem pressão, se vocês viram aí nas redes sociais, nosso tema é sem pressão. Eu acho que uma das pessoas que nos ensinam muito na Bíblia é Jó. Muitos de vocês já ouviram com certeza a história de Jó. Jó perdeu seus bens, perdeu a sua família, ele perdeu os seus amigos, ele viveu tantas coisas na vida dele, mas ainda assim Deus o justificou e fez com que a história dele fosse uma história de sucesso que hoje nos trouxesse uma reflexão sobre resiliência. É verdade ou não é? Então, ninguém melhor para nos inspirar do que Jó, né? Ele perdeu tudo e ainda assim Deus usou tudo que ele viveu
para nos ensinar hoje sobre resiliência, sobre esperar, sobre confiança, sobre depender. Minha gente, eu preciso confessar uma coisa. Às vezes eu falo um pouco rápido. Então, se eu estiver falando rápido demais, aí você faz uma careta que eu vou entender que eu estou falando rápido demais. Amém? Hoje nós vamos aprender lições para conseguir viver sem pressão. A gente sabe que não é fácil, porque o mundo o tempo todo fica tentando nos pressionar. Se a gente está na faculdade, é pressão com nota, é pressão com academia, porque o seu boletim tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor aluno. Se a gente está no trabalho, você tem que ser o melhor funcionário. Se a gente está na escola, porque sua nota tem que ser o melhor. Na sua família, você tem que ser o melhor da sua família, você tem que ser o mais inteligente, você tem que ter a melhor profissão. Então, a gente sabe que o mundo aí fora faz tudo para nos pressionar. Ou é só comigo? Amém, glória a Deus, pensei que eu era a única diferente. Então o mundo o tempo todo tenta nos pressionar, mas Deus trouxe a gente aqui hoje para mostrar que viver com Ele é leve, viver carregando o fardo de Jesus é leve. E hoje Deus ele vai trocar o meu e o seu fardo pelo fardo dele, e vai mostrar a gente que com Ele a gente pode. Amém? O primeiro tópico é: tudo bem não estar bem. Vai dizer que você nunca ouviu essa frase aí nas redes sociais, naqueles Instagrams de ilustração. Sempre alguém chega e fala assim: né? Tudo bem não estar bem. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Jó, capítulo 1, do 13 ao 22. Amém? Amor? A Bíblia diz assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio e disse a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que lhe escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Amém? E o que é que isso nos ensina, né? Que Jó, ele teve ali a narração de um momento super difícil que ele estava passando. Chegaram vários mensageiros e começaram a dizer que a calamidade estava acontecendo na vida dele, que tudo ali estava dando errado para ele. E o que Jó fez? Quando ele ouviu tudo o que disseram para ele rasgou as suas roupas e logo em seguida ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jó fez? Por um momento ele se desesperou, ele entrou em pânico e logo em seguida ele agradeceu e disse: se o Senhor me deu, Ele pode levar. Bendito seja o nome dele. E o que isso quer nos ensinar? Que tudo bem você ter um dia difícil. Acontece, gente. Acontece. A gente quer ser perfeito o tempo todo. As pessoas querem que a gente sempre chegue nos lugares e esteja com um sorriso no rosto, esteja o melhor abraço, esteja com a melhor roupa. Mas às vezes você vai estar só descabelado, vai estar só precisando de um abraço e de alguém para te amar. É ou não é verdade? Você é perfeito todo dia? Você acorda cheirosinho todo dia? Algumas pessoas disseram que sim. Deus está vendo. Então, isso acontece na vida de todo mundo. Todo mundo tem um dia ruim. Todas as pessoas têm um dia ruim. E hoje eu vim aqui para te dizer que, ei, você não precisa se cobrar tanto por isso. Fica tranquilo. Jesus está tomando conta das coisas. Por mais que por um momento você se desespere, você se descabele, você diga assim, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Em seguida você precisa voltar para si e dizer assim, Deus, o Senhor está no controle, vai rolar, vai acontecer e as coisas vão dar certo, amém? A própria Bíblia fala que há um tempo específico para acontecer cada coisa. Então vai ter tempo de você chegar e sorrir. E vai ter tempo de você chorar e se descabelar.
E vai ter tempo de você se alegrar e sorrir de novo e celebrar de novo. E vai ter tempo que você vai estar triste, vai estar mal, não vai querer levantar da cama. Vai ter dia que você vai acordar e vai dizer, meu Deus, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro, eu me regozijo. Mas vai ter dia que você vai dizer assim, meu Deus, mais um dia eu acordei. E tudo bem, não tem problema. A única coisa que você não pode fazer é das suas tristezas um bicho de estimação. Um bicho de estimação que você vai ficar dando comida. Ah, não, eu estou triste hoje, então eu vou alimentar minha tristeza, eu vou levar minha tristeza para passear, eu vou levar minha tristeza para tomar um banho de sol, vou ficar tratando ela como se ela fosse um cachorrinho mimado e meu filho. Não, você pode sim ter um dia triste, mas você precisa ter a consciência de que Deus ele vai fazer, de que Deus ele vai transformar a sua vida, de que Deus ele vai fazer alguma coisa diferente. Glória a Deus. Então você precisa ter a certeza de que Deus ele vai fazer. Porque, gente, se Deus quer, Deus não pode fazer na vida da gente, quem vai fazer? Se você não tiver a certeza de que o dia mau ele vem, mas ele passa, você vai viver baseado em quê? Se você não tiver certeza, caramba, hoje é um dia difícil. Se você pensar assim, todos os dias da minha vida vão ser difíceis, tem sentido viver? Não tem sentido. Você precisa acreditar que existe algo melhor, que existe algo além, que Deus vai fazer algo maior e melhor, que você vai sair disso. Então, ei, fica tranquilo. Tudo bem você não tá bem. Tá tranquilo, tudo bem você tá triste, tudo bem você ficar mal, tudo bem você ter um dia que você não vai poder ajudar as pessoas, tudo bem. Mas não caia no comodismo. Mude a sua mentalidade, mude suas atitudes e mude a sua postura. É isso que acontece com muitas pessoas que entram em depressão. Elas começam a passar pelos problemas, elas começam a passar pelas adversidades e elas se conformam. Não tem jeito para mim. Não vai dar certo. Tem ninguém que pode me ajudar. Ninguém pode fazer nada por mim. Não vai dar. E é por isso que a depressão ela vai se prolongando e aí gera o suicídio e muitos outros males. É isso que acontece. Então, você precisa respeitar o seu processo. Você precisa entender que tem dias nublados e tem dias de verão. É que nem o tempo. Imagina se a vida toda a gente só vivesse no verão. Quem ia aguentar? Ou se o tempo todo a gente só vivesse debaixo de chuva no inverno. Quem ia aguentar? O mundo, a terra, ela é feita de estações. Tem dia de verão, que é para você ir à praia, curtir. E tem dia que é de chuva, para você ficar no seu edredom assistindo sua Netflix e tudo bem. Então, por que na vida da gente, ser humano, não vai ter um dia bom, um dia de sol ensolarado e outro dia difícil? Se as próprias estações, se a própria terra, se o próprio tempo acontece de formas diferentes. Porque eu e você vamos viver numa constante. A gente tem aí Pedro na Bíblia, que é o maior exemplo de inconstância, mas que no final Deus fez coisas extraordinárias por meio dele e que hoje nos ensinam. Então se a gente olhar e dizer assim, caramba, não, eu não posso ficar triste, não se cobra tanto, fica tranquilo, você pode ficar triste. Você que é líder de célula, porque, não, eu sou líder de célula, eu tenho que ser sempre perfeito. Se meus liderados olharem para mim, eles têm que ver perfeição. Ou você que é um pai ou uma mãe disser assim, poxa, mas os meus filhos não podem me ver mal, porque se eles me verem mal, vai acabar tudo, eles vão deixar de acreditar em Deus. Fica tranquilo, quem faz é Deus. Até na sua dificuldade, Deus quer lhe promover. Até nas coisas ruins, Deus quer usar para trabalhar no coração de outras pessoas. Talvez a sua dificuldade hoje, as coisas difíceis que você está passando aqui hoje, são coisas que vão fazer outras pessoas olharem e dizerem, caramba, ela passou por uma coisa difícil, mas Deus promoveu ela e fez algo diferente. É verdade, Deus ele usa tudo, gente, para promover, para fazer coisas grandes. Deus fez isso com Jó. Ele usou a maior dificuldade de Jó para promover a vida e a história dele e transformar a nossa vida. Amém? O segundo ponto é desacelere. Isso é uma coisa que Deus também está trabalhando, porque desacelerar é uma coisa muito difícil, é ou não é? A gente que vive na correria, faculdade, trabalho, enfim, é muito difícil desacelerar, porque a gente está numa rotina tão grande, num ritmo tão grande, não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vou para a faculdade, vou para o trabalho, sábado, domingo eu vou para a igreja, vou cuidar da minha célula, vou fazer as minhas coisas. E às vezes a gente nessa rotina tão cansativa não consegue parar e dizer assim, poxa, cadê o dia que eu tive para mim? O que foi que eu fiz por mim? Fiz a semana toda pelas pessoas, pela minha família, pelas coisas na faculdade. E cadê o meu dia? O dia que era para fazer as coisas por mim. A Bíblia fala assim, em Jó 5, do 6 a 11. Se você quiser abrir, amém. Senão você escuta e anota. A Bíblia fala assim, Jó 11, do 6 a 11. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas
Se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes, Ele os exalta e traz os que pronteiam a um lugar de segurança. Nessa parte do livro de Jó, a gente vê Elifaz, que era um dos amigos de Jó, repreendendo a Jó e dizendo assim: ei, cara, fica tranquilo, não desiste não. Desacelera aí, fica calmo, que aquilo que você está passando está ensinando outras pessoas. Então, muitas vezes, você vai precisar de um amigo para dizer a você assim: ei, se liga na terra, irmão, fica tranquilo, desacelera aí que Deus está fazendo. E talvez você vai ter que ser esse amigo. Você vai ter que olhar para alguém e vai dizer assim: ei, amigo, fica tranquilo, desacelera, respira, faz as coisas devagar, Deus está trabalhando. Então, muitas vezes a gente vai precisar de alguém assim para nos encorajar. E talvez, se Elifaz não chegasse para dizer assim a Jó: ei, você precisa ficar tranquilo, você precisa desacelerar, você precisa acreditar que Deus vai fazer, como seria a história de Jó? Deus, ele faz, ele poderia continuar fazendo coisas grandes através da vida de Jó, mas ele faz ali, ele foi usado como um instrumento para dizer ele assim: desacelera, fica calmo, fica tranquilo, Deus está fazendo. Imagina só se Elifaz não tivesse entrado na vida de Jó e se daquele momento Jó tivesse desistido, tivesse dito assim: pronto, Deus, eu te amaldiçoo, eu não quero mais saber, eu desisto de tudo, não quero mais saber de nada, eu entrego os pontos, eu perdi tudo mesmo, então acabou-se. Imagina só como seria a trajetória de Jó e como seria o reflexo da vida de Jó para a gente. Ao invés de a gente entender uma história de resiliência, a gente ia ver uma história de desistência. A gente, ao invés de aprender valores, a gente ia aprender como não agir. Então, muitas vezes, você vai precisar de pessoas que fiquem ao seu lado, dizendo assim: ei, fica calmo, fica tranquilo, para um pouquinho, esteja disposto a ouvir as pessoas que amam você e que querem te ajudar. Muitas vezes você vai ficar com raiva e vai dizer assim: tá vendo? Ela não entende minha correria não. Ela não quer nem saber. Ela tá mandando eu parar porque ela não tá entendendo o ritmo que eu tô vivendo. Não. Deus vai levantar pessoas para te encorajar, mas vai levantar pessoas para dizer a você assim: ei, fica aí no teu lugarzinho, deixa Deus trabalhar e fazer as coisas. Vai, Deus, ele faz assim, ele usa tudo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, desacelere. Pare um pouco. Pense um pouco. Faça uma autoanálise. Tire um tempo para você. Então, como, Heloísa? Como é que eu posso desacelerar? Como? O que é que eu vou fazer para desacelerar? Como é que eu vou desacelerar no meio de tantas coisas que eu tenho para fazer? Não dá tempo. Dá tempo. Com organização, você consegue fazer tudo. Você é uma pessoa só. E Deus não dá um fardo maior do que uma pessoa possa carregar. Então, tudo que Deus colocou na sua vida, você tem que ter sabedoria para administrar o seu tempo e para fazer de forma desacelerada. Então, como desacelerar? Primeira coisa, tire um dia da semana para você. Se você não tem um dia para fazer coisas por você, tire um dia. Você, menina, tire um dia. Hoje eu vou dar a chapinha no meu cabelo. Hoje eu vou fitar o meu cabelo. Hoje eu vou pintar as minhas unhas. Hoje eu vou ver uma série da Netflix que eu gosto. Hoje eu vou ler um livro diferente. Tire um dia para você. Desliga lá, ó, dos móveis do celular. Fica tranquilinho e vai ter o teu tempo. Você, menino, vai jogar um videogame, vai assistir um jogo de futebol, vai assistir uma série na Netflix. Você precisa de um momento para você, porque senão, de tanto cuidar das pessoas, você acaba esquecendo de cuidar de você. E é isso que acontece muitas vezes com as pessoas que estão depressivas. Elas querem tanto cuidar das coisas dos outros, que acabam deixando de cuidar do seu coração, da sua vida espiritual, das suas emoções, das suas coisas que você tem para fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pensa que, não, porque eu tenho um dia para mim, o meu momento de privilégio é o momento de estudar. Não, eu tenho um dia para mim. O meu momento de descansar é ficar com meus discípulos. É bênção. Estudar é bênção. Ficar com seus discípulos é bênção. Ficar com as pessoas é bênção. Mas é um dia para você. Para ficar só você deitada, fazendo nada. Se tem uma coisa que eu amo, é existir. Minhas amigas sabem. Eu amo existir. Sabe aquele dia que você não quer nada? Que você acorda e só quer existir? Vou ficar aqui só existindo. Bem tranquila. Não é, mas diga a verdade, não é bom não? Só existir. Mesmo que o mundo esteja caindo lá fora, você está aqui, ó, tranquilo e calmo, no meu ventiladorzinho, só. Não é? É muito bom. Então, tire um dia para você. Se você não tem esse momento, tire um dia para você. Segunda coisa, filtre bons pensamentos. O mundo aí já está tão difícil, já está com tantas coisas ruins, que se você ficar como uma esponja absorvendo tudo, você não vai avançar.
Então, porque existe, gente, muitas pessoas que vão se levantar contra você, vai dizer, o que você está fazendo não é certo, você está fazendo do jeito errado, você não está no caminho certo, você não está fazendo a coisa certa, você não vai dar certo, o seu curso não é certo, muitas pessoas vão se levantar. Mas você tem que aprender a filtrar o que é bom, você tem que aprender a reter o que é bom. O que é bom, eu absolvo, o que não for, tchau. Tchau, paciência, tchau. Sabe, você tem que aprender a filtrar o que é bom. Deus, ele tem pensamentos de paz e não de mal para mim e para você. Então, você precisa entender essa verdade e só filtrar aquilo que é bom. Terceira coisa, não fique ansioso com o futuro. Uma coisa que é terrível é a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que, sinceramente, é difícil. Você fica ansioso com, vou casar, fica ansioso. Você fica ansioso com a faculdade, será que eu vou passar nesse curso? Você fica ansioso se você faz uma entrevista de emprego. Você fica ansioso se você vai arrumar um namorado. Você fica ansioso se seu namorado vai pedir você em casamento. É tanta ansiedade que você não consegue nem cair em si e dizer assim, eu preciso ficar tranquilo que Deus está no controle das coisas. Então, você precisa se encher de expectativa. Não é que você vai ficar apático, dizendo assim, não vai acontecer nada. Tá tudo bem, não vai acontecer nada. Não, você tem que criar expectativas, criar coisas boas no seu coração, dizer assim, vai acontecer, vai dar certo, mas não ficar de noite pensando. Não tem aquela pessoa que ela dorme pensando numa coisa e acorda pensando na mesma coisa, ela não consegue fazer nada, fica assim, não, eu só estou pensando nisso, só estou pensando se eu vou casar, estou pensando no meu casamento, só estou pensando se eu vou passar no vestibular, Você precisa arrancar a ansiedade do seu coração e trocar ela por expectativas boas, amém? O próximo é, confie em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente vive tranquilo. Medo é uma coisa que bate, sim, bate. Mas quando a gente tem a certeza de que Deus está fazendo, de que Deus está trabalhando, a gente fica tranquilo. Confiar em Deus é realmente descansar, é ficar acreditando que Ele vai fazer todas as coisas, seguir o fluxo, seguir o sentido da vontade dEle e ficar tranquilo. Então, confie em Deus. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante de todos, desacelere. Diminua o ritmo. Faça um cronograma todo domingo. Não, todo domingo eu vou fazer um cronograma das coisas que eu preciso fazer na minha semana. O que é que eu vou fazer essa semana? Segunda-feira eu vou estudar 1 hora. Terça-feira eu vou acordar mais tarde. Quarta-feira eu vou para academia. Sabe? Faça um cronograma das coisas que você precisa fazer. Porque quando você se organiza, você não vive afobado. Você fica tranquilo. E é isso que acontece também com muitas pessoas. Elas ficam tão ansiosas, tão agoniadas para que as coisas aconteçam, que elas não conseguem viver. E aí elas deixam que os pensamentos de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, tomem conta da sua mente. E aí elas caem na depressão. O que é a depressão? É o excesso de coisas. Muitas vezes você está tão fadigado, está tão cansado da rotina, que você acaba caindo na depressão. Um dos sintomas da depressão é isso. É estresse excessivo, fadiga excessiva, acúmulo de coisas que você tem para fazer e que você não consegue organizar. Então, fica tranquilo, deixa Deus fazer e desacelera. Amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo mesmo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas amigas aqui, quase um fã-clube. Terceiro ponto. Faça algo por você. Que também entra no desacelere, porque desacelerar é fazer alguma coisa por você. A Bíblia fala assim, em Jó 42, já no finzinho do livro de Jó. 42, 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo. Grave isso. Menosprezo a mim mesmo. Repita. Menosprezo a mim mesmo. De novo. Menosprezo a mim mesmo. Repetição gera retenção. Então, e me arrependo no pó e nas cinzas. Então, o que já estava fazendo nesse momento? Ele estava dizendo assim, poxa Deus, realmente eu vacilei. Então, eu menosprezo a mim mesmo, menosprezo quem eu fui, me arrependo, porque eu acredito nas coisas que o Senhor tem para mim, porque eu acredito nas coisas que o Senhor pode fazer na minha vida. Então, se você ler realmente o livro todo de Jó, porque as pessoas geralmente elas falam das coisas boas, né? Que Jó foi resiliente, Jó foi um vencedor, Jó foi capaz. Mas se você for ler realmente a história de Jó, tiveram vários momentos que Jó ficou triste.
Tiveram momentos que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tiveram momentos que Jó ficou saudoso, lembrando das coisas felizes que ele viveu. Então a vida de Jó não só foi: Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, as coisas vão dar certo. Não foi só assim. Deus, ele realmente tratou no coração de Jó até nas suas dificuldades. É por isso que eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é transparente. Ela mostra as coisas boas, mas ela também revela as coisas difíceis. Ela mostra os momentos que a pessoa estava sendo promovida, mas ela também mostra os momentos que a pessoa estava ali reclamando, dizendo: como era a minha vida boa? Meu Deus, o que é que aconteceu para tudo dar errado? Então, com relação à depressão, a mesma coisa. Vão ter dias que vão ser bons, fáceis, tranquilos. E também vão ter dias que você não vai querer levantar da cama, não vai querer fazer nada, mas você precisa se mover. É que nem quando você está doente. Quando você está doente, você gosta de ficar lá, vai morrer doente, você faz o quê? Você toma remédio. Quem fica doente diz: não, eu vou ser curado aqui pela graça do Senhor. Tem gente que faz, né? Mas a maioria das pessoas usa os instrumentos que Deus deu e toma um remédio. Por quê? Quando você fica doente, você precisa se curar disso. Então você tem que fazer o quê? Alguma coisa por você. Nem que seja a sua mãe que lhe dê um remédio, mas a atitude de você tomar o remédio, você diz assim: eu não quero mais ficar doente, então eu vou fazer alguma coisa por mim. Eu vou ser curado agora. É ou não é? Então, você precisa fazer coisas por você. Você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar das suas emoções. Você precisa cuidar da sua mente. Porque a depressão, ela chega por causa disso. Ela chega por causa da falta de cuidado com a mente. Por causa da falta de cuidado com o coração. Por causa da falta de cuidado com as emoções. Por causa da ausência de preocupação com as coisas que você vive. E excesso de preocupação com as coisas que os outros vivem. É por isso que a depressão acontece. Ela também é um fator hereditário? Ela pode acontecer. Mas se sua mãe, seu pai, enfim, alguém teve, e você hoje entende as chaves para ser curado e para ser transformado e pratica, você, em nome de Jesus, não vai mais ter. Amém? Então, você pode sair dessa. Da mesma forma que você fica gripado e você toma um remédio para ficar bom, em nome de Jesus, se você um dia teve, ou se você está passando agora por um quadro de depressão, você pode também ser transformado. Uma coisa muito importante que eu preciso te dizer: a gente sabe, a gente como cristão, a gente tem que ter a certeza de que depressão, ela não é uma besteira. E de que ela é sim uma doença, e de que ela precisa de tratamento. Então eu estou aqui para te dizer que nós, como família do amor, como família Connect, nós queremos te amar. Se você precisa de alguém para te ouvir, porque nós precisamos ser ouvidos. Ninguém precisa, às vezes, de coisas para falar. Às vezes a pessoa só quer um ouvido, quer dizer assim: poxa, eu estou mal, estou triste, não consigo administrar meu tempo, não consigo administrar minha vida. E você vem, não, porque na Bíblia, na palavra de Deus diz: não, você precisa ser ouvido, você precisa aprender a ficar caladinho, deixar a pessoa falar. No final você diz: quer uma opinião? Quer não? Amém, glória a Deus, vamos orar. É assim que a gente tem que fazer. É para isso que Deus chamou a gente, para ser ouvidos para as pessoas que precisam falar. Então, se você está passando por um quadro de depressão, ou se você conhece alguém que precisa de ajuda, nós estamos aqui como família para te amar, para dizer a você assim: a gente não entende, porque quem não tem como entender. Quem nunca passou por isso não tem como dizer eu te entendo. A gente só entende quando a gente passa. Então, se você nunca passou, não diga eu entendo. Essa não é a melhor forma de ajudar alguém. Você diz: está passando por um momento difícil, vem cá, se você quiser eu vou te ouvir. Então você precisa ser essa pessoa. E se você está passando por algo difícil, você precisa fazer algo por você. O que aconteceu com Jó? Jó, ele disse assim: Deus, realmente, tudo o que você fez foi, Deus, para me promover, para viver o melhor. Então eu me arrependo, eu menosprezo a mim mesmo. Jó tomou uma atitude. Ele fez algo por ele, porque ele não fez para Deus. Deus não precisava que Jó se arrependesse, ele fez por ele. E quando a gente faz coisas pela gente, Deus, ele nos recompensa. Não é só quando a gente faz coisas para os outros, não. A gente acha, não, Deus só vai me recompensar se eu fizer pelos meus amigos. Deus só vai me recompensar se eu fizer pela minha família. Deus faz por você quando você mesmo faz por você, porque você é filho amado. Se você se menospreza, se você desiste, se você se entrega, você está dizendo assim: Deus, não vale a pena o teu sacrifício, não vale a pena você ter mandado o seu filho por mim, não vale a pena. É isso que você está dizendo quando você não cuida de você. Por isso que você precisa fazer algo. Toma uma atitude, sai do teu lugar e diz assim: eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver assim, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Você tem que dizer. Glória a Deus. Então você tem que fazer alguma coisa. Muitas vezes ninguém vai poder te ajudar. Ninguém vai poder dizer assim: bora, cara,
eu agora vou te levantar. Eu vou fazer você ser curado. Não é você que tem que tomar uma atitude. Tem coisas na vida, eu sempre falo isso para as pessoas que ficam perto de mim. Tem coisas na vida que só a gente pode fazer pela gente mesmo. Ninguém pode pegar uma caneta e um papel e estudar por você, pode? Da mesma forma, ninguém pode alcançar a cura por você. As pessoas, elas podem orar por você, elas podem interceder por você, elas podem se colocar na brecha, jejuar, fazer qualquer tipo de sacrifício, mas se você não quiser, nada vai acontecer. Então você precisa fazer como o Jó, você precisa sair da sua cadeira de balanço, do seu lugar de eu não consigo, eu não posso, ninguém pode me ajudar, Deus não pode fazer, e fazer alguma coisa. Seja protagonista da sua vida, faça algo diferente. Mas eu fiz de um jeito, eu falei com uma pessoa e a pessoa não me ajudou. Faz com outra pessoa, fala com outra pessoa, pede ajuda de outra pessoa. Às vezes as pessoas vão tentar te ajudar da melhor forma, você vai dizer assim, caramba, mas ela não me entende, mas ela não sabe, porque tem gente, infelizmente, que por mais que ela te ame, ela não vai saber te ajudar da forma certa. Mas Deus, Ele sabe te ajudar da forma certa. Deus, Ele pode te mostrar o caminho. Então, faça algo por você. Amém? A Bíblia fala que tudo que Jó passou, não fez com que ele caísse, mas fortificasse realmente a vida de Jó. Tudo que ele passou, por mais difícil que fosse, mais do que vários capítulos da Bíblia falam que ele estava lá cansado, que as coisas estavam dando errado. A Bíblia mostra que ele foi promovido e que Deus honrou a vida dele. Deus justificou a Jó. A Bíblia fala isso. Deus justificou a Jó. Ele foi justificado por tudo que ele viveu. Então, às vezes, você vai olhar para você e vai dizer assim, não. Mas com Jó aconteceu. Comigo não vai acontecer. Não vai dar certo, não. Deus nunca vai me justificar. Isso não vai acontecer comigo. Eu não mereço isso. Ei, você é filho. Deus, Ele ama você. Assim como Ele amava Jó, Ele quer fazer na sua vida também. Mas você tem que estar disposto. Você tem que dizer assim, Deus, eu vou dar o primeiro passo. E o Senhor vai dar o segundo. E eu vou dando. E o Senhor vai me ajudando, me empurrando, levantando pessoas para me ajudar. Você precisa se mover. Se mova em direção às coisas que Deus quer fazer você viver. Você precisa correr, tá ali, esperando você. Se você não correr para agarrar, vai continuar ali. E outra pessoa vai chegar, vai passar na sua frente e vai pegar. Então, a gente tá aqui para te dizer também que a gente sabe que não é besteira, que a gente sabe que não é é só conversa. Porque muitas pessoas hoje dizem assim, se alguém diz assim, tô com sintomas de depressão. Aí vem o bocão e fala, besteira. Não, diga não, menina, é só porque tá na moda. É verdade ou não é? O povo fala ou não fala que depressão tá na moda? Mas a gente sabe muito bem que isso é uma coisa muito... Ô, glória! A gente sabe muito bem que isso é uma coisa muito séria. E eu queria te dizer que a gente não tá aqui para diminuir a sua dor. Que a gente não tá aqui para dizer que você é menos do que alguém. A gente não está aqui para dizer que você é um pobre coitado, não. A gente está aqui realmente para te encorajar e, como família, te amar e te dizer assim, ei, você vai conseguir vencer isso. Ei, você não vai entrar nesse quadro de depressão. Ei, você vai ser usado para tocar outras pessoas e para transformar outras pessoas. Talvez você chegou aqui e você recentemente se livrou da depressão. Você, caramba, eu venci. Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu venci a depressão, isso aí não é para mim. Não, Deus te trouxe aqui para dizer, você venceu a depressão, então você vai ensinar outras pessoas a vencerem também a depressão. A vida de Jó, ela teve muitos altos e baixos. E muitos momentos ele pensou em desistir e chegou até a amaldiçoar o seu nascimento, como eu tinha dito. Mas Deus, ele, apesar de quem Jó foi, apesar dele também ser um homem justo, íntegro, reto, ele também em alguns momentos pensou em desistir. Mas apesar de quem ele foi, Deus fez, sabe? Uma coisa muito importante que eu queria que você guardasse no seu coração é que, além de nós estarmos aqui como família para te amar e te ouvir, você também pode e deve procurar a ajuda de um profissional. As profissões, elas foram criadas por Deus, então deixa Deus usar aquilo que Ele criou a seu favor. Se não fosse de Deus um terapeuta, um psicólogo, Deus não ia criar. Deus deu inteligência ao homem para fazer uma profissão que cuidasse de outras pessoas. Então, poxa, tô com meus amigos da igreja, tô orando, tô buscando, mas não tá dando certo. Procura um profissional, de preferência um profissional cristão que vai te instruir a base da palavra nas coisas que você precisa fazer. Então, presta atenção, presta bem atenção. A gente tá aqui para te dizer que a gente te ama, para te dizer que você é sim importante pra gente, que você não precisa de forma alguma guardar isso que você está passando no seu coração. Você tem pessoas aqui dispostas a te ouvir, a te amar, a te abraçar, a orar por você.
Então, se você está passando por um momento difícil, por uma barra que você não consegue, desabafa. Corre para alguém, corre para o teu discipulador, corre para o teu líder de célula, corre para o teu amigo que te trouxe na igreja hoje, se você é visitante. Vai lá, fala com alguém. Poxa, olha, eu estou mal. Sabe por quê? Porque uma coisa não contada aqui, outra coisa não contada ali, a falta de comunicação aqui, a falta de vontade de falar dali, isso é o que gera depressão. Ah, não, me fizeram mal, eu não vou contar hoje não. Não, porque fulano falou de mim, então eu não vou falar. Não, porque as pessoas do meu trabalho estão se levantando contra mim. Mas isso é besteira, ninguém vai se importar. É uma besteira aqui, outra besteira ali, com outra besteira ali, que acaba gerando a depressão. E que pior, chega ao suicídio. Muitas pessoas, graças a Deus, elas vencem a depressão. Mas muitas pessoas também chegam ao suicídio. E suas vidas terminam por causa de uma coisa não contada aqui, de uma coisa não contada ali, da falta de desabafo aqui, da falta de compreensão ali, da falta de ajuda aqui. Então a gente precisa deixar que Deus ele preencha as nossas faltas e que Ele use pessoas para preencher as coisas que a gente não tem. Ah, mas caramba, meu amigo não vai querer. Vai, se ele é seu amigo de verdade, se ele ama você de verdade, ele vai querer te ouvir, ele vai ouvir as coisas que você tem para falar. E você precisa se deixar ser ajudado. Você precisa deixar que as pessoas ajudem você, né? Você sozinho, a gente pode até chegar mais rápido, mas com várias pessoas a gente consegue ir muito mais longe, porque um dá um calço aqui que você não conseguiu, o outro segura no braço aqui se você estiver fraco, outro faz uma massagem na perna se a perna estiver doendo e não conseguir chegar lá. Sozinho você vai até mais rápido, mas com pessoas ao seu lado que vão te ajudar, que vão te amar, que vão cuidar de você, você vai chegar muito mais longe. E agora eu queria que vocês, por favor, ficassem de pé. E eu queria pedir que vocês fechassem os olhos, porque eu vou ler um texto e eu queria que vocês absorvessem e entendessem todas as verdades que existem dentro desse texto. Esse texto é de Braulio Bessa, um poeta, talvez você até conheça. E eu conversando ontem com Carol me mostrou esse texto, a gente ficou pensando assim, caramba, que coisa forte. Esse texto vai fazer você refletir não só sobre a sua vida, mas sobre a vida de quem está perto de você. Você precisa olhar para as pessoas, você precisa ter empatia, você precisa olhar quem é que está do meu lado. Será que essa pessoa está precisando de ajuda? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer por essa pessoa? Você não pode viver independente. Eu vou viver as minhas conquistas, eu vou viver o plano que Deus tem para minha vida, eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer e problema de quem ficar para trás. Não, você precisa ter empatia. Sabe por quê? Você pode ser alguém que vai curar a ferida de outras pessoas, mas você também pode ser alguém que vai ferir. E eu creio que nem eu nem você não queremos ser ninguém que vai ferir os outros. Nós queremos ser agente de cura e não agente de trazer maldição e coisas ruins na vida das pessoas. Então, se você pudesse fechar os olhos para você conseguir meditar nesse texto, pensar nesse texto. E o texto diz assim: não se mede uma tristeza, nem se pesa um sofrimento. Quem sofre quer seu amor e não o seu julgamento. Não caia nesse tropeço. Comece pelo começo. Ser amigo, ser presente, escutar mais do que falar, respeitar e não julgar a dor do outro que sente. Que o setembro amarelo lhe transforme em um girassol. Repare quem busca uma luz e vira farol. Sua luz pode cuidar, sua luz pode salvar, sua luz pode ser cura. Que a nossa alma entenda e o nosso ser humano aprenda que depressão não é frescura. E agora eu queria, te fazer um convite. Mas esse convite ainda não é aquele para aceitar Jesus. Eu queria fazer um convite a você que hoje talvez chegou aqui cansado, sabe? Dizendo assim, Deus, eu estou cansado. Essa é a última chance que eu te dou, Deus. E olha, se não for hoje, eu não sei mais o que vai acontecer, não. Eu não sei, Deus, o que o Senhor vai fazer. Eu não sei, eu entrego realmente o meu caminho, eu confio. Eu queria convidar você que talvez hoje chegou aqui triste, chegou assim pensando, as coisas não vão dar certo para mim. Chegou dizendo assim, poxa, mas eu não vou conseguir. Eu queria chamar você aqui à frente. Vem aqui na frente, toma uma atitude de fé e diga assim, Deus, eu quero. Deus, eu quero ser transformado. Deus, eu quero ser aperfeiçoado. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Vem aqui à frente. Não se preocupe, não olhe para as pessoas que estão do seu lado. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Porque meu amigo está aqui, ele vai falar, eu fui lá para frente. Não, fica tranquilo.
Deus, Ele está aqui, Ele quer te ouvir, Ele quer uma atitude de fé sua, Ele quer um passo de fé seu. Dê o primeiro passo que Deus Ele vai fazer o resto. Então vem aqui na frente. Se você precisa de uma oração, se você precisa, sabe, realmente que Deus Ele transforme a sua vida, Ele transforme o seu coração, que Ele dê uma palavra de encorajamento, uma palavra de envio, uma palavra de liberação, que Ele diga para você